Olá, pessoal, tudo bom? Então, o objetivo desta aula, basicamente, é ensiná-los como realizar o dimensionamento do SESMIT. Eu solicitei a atividade de dimensionamento para as turmas de logística, dos primeiros períodos, dos segundos períodos e dos terceiros períodos, tanto integrado quanto subsequente. Então, pessoal, vamos lá, que a atividade é a mesma. Talvez eu mude uma coisa ou outra, mas vamos acompanhar esta atividade, ok? Eu vou apresentar a minha tela com a bendita da atividade e vamos ver o passo a passo, como realizá-la, certo? Então vamos lá para a minha atividade de dimensionamento do SESMIT. Hoje mais cedo eu expliquei quais que são os conceitos, né, principais, por que existe e etc. Então, gente, veja só. A atividade de hoje é dimensione o SESMIT das seguintes empresas conforme o número de empregados. Um passo a passo rápido, você precisa abrir a NR4, localizar os quadros 1 e 2, o quadro 1 tem relação com a classificação nacional de atividades, que é a famosa CNAE, e também a correspondência dela com o grau de risco. Então, nesse momento, eu procuro o grau de risco, ok? Vamos sublinhar aqui, grau de risco, que é o que eu vou procurar neste momento, certo? Depois você vai procurar a atividade, ou o KNAI, caso você já o tenha, senão você pode procurar a atividade pela descrição dela. Você vai descobrir o grau de risco, vamos sublinhar, vamos deixar em negrito também. Sublinhar também é bom, né? Vamos sublinhar também. Sublinha aqui também, descubra o grau de risco, ótimo. Então, vamos fazer o passo 1 até o passo 4 neste nosso exemplo aqui. Daqui a pouco nós continuamos com o restante. Então, aqui eu necessito do quê? Eu quero dimensionar para um hospital de grande porte, cerca de 3.500 funcionários, com o KNAI 86.10-1. Gente, 3.500 funcionários é o tamanho, por exemplo, do Hospital de Clínicas aqui de Curitiba. Ele tem em torno de 3.400 e algo, né? Então, entre docentes, não podemos esquecer também que existem os discentes, né, que estão lá realizando estágio e aulas práticas e etc. Tá bom? Então, vamos pensar nesta situação aqui. Então, eu tenho um hospital de grande porte, vamos pensar no Hospital das Clínicas, HC aqui de Curitiba, que atende Curitiba e região metropolitana, certo? Então, vamos lá para a NR4 agora. Tá, estou na NR4. A NR4 diz a respeito dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Primeira coisa que eu precisava naquele momento era localizar qual quadro? Quadro 1. Então, você pode vir no seu teclado, apertar Ctrl F, Ctrl Find, né? Escreva lá, quadro 1. 1 é o quê? Numeral romano, quadro 1. E procure o bendito do quadro 1. Cadê o quadro 1? Vamos lá para frente. Pá, volta. Passei. Volta, 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 volta. Já achei o quadro 2 já. É o próximo passo. Então, no quadro 1, nós temos a relação da classificação nacional de KNAIs, né? Com o grau de risco, certo? E qual atividade que eu estava procurando nesse momento? Eu procuro atividade hospitalar, né? Então, vamos procurar o quê? Eu tinha um KNAI lá, lembra? Qual KNAI que era? Era aquele 86.10.1, certo? Então, vamos localizar aqui nesta tabela, nesta coluna de códigos. Você pode simplesmente rolar para baixo e procurá-la, ou usar o Ctrl F, que é o que eu uso, ou localizar pela denominação, e assim você vai localizar o grau de risco, que é a nossa primeira tarefa. Eu vou direto lá no código que eu já tenho. Então, o código 86.10.1, ele tem relação com atividades de atendimento hospitalar. E eu descobri que o meu grau de risco é o 3. Poxa, legal, ótimo. Vamos voltar lá para a nossa atividade. Logo nós voltaremos aqui para o quadro. Certo, voltei aqui para a atividade. E aqui na minha resolução,
né, vamos escrever que eu encontrei que o meu grau de risco era qual? Meu grau de risco é igual a 3. Maravilha. Então, o passo 5 aqui da minha atividade, ele diz o seguinte: localize na NR4 o quadro 2 de dimensionamento dos SESMITs. Então, vamos voltar em NR4. E, por fim, eu dou a seguinte instrução: cruze as informações e quantidade de funcionários com o grau de risco e identifique quantos e quais são os trabalhadores do SESMIT. Vamos lá, então. Então, cheguei novamente à minha NR4, que eu não havia fechado, e vou direto para o quadro 2. Então, no meu quadro 2, eu tenho o quê? O grau de risco, que eu já localizei lá atrás, que é o 3. O número de empregados daquele estabelecimento, né? Eu começo com 50 a 100, 101 a 250 e assim por diante. E, por fim, quem são as pessoas, os funcionários empregados, né, naquele estabelecimento, tá ok? Então, vamos lá. Quantos funcionários eu tinha no meu estabelecimento? Vocês lembram? Eram 3.500 funcionários, certo? 3.500 funcionários, eu posso computar esta coluna aqui, de 2001 a 3.500, considerando que não haverá nenhuma contratação, porque senão eu já vou passar para, aqui, para, o próximo, para a próxima coluna, certo? Então, mas vamos ficar aqui de 2.000 a 3.500, tá? Vamos cruzar esta informação com o grau de risco que está aqui. Nosso grau de risco era qual? Era o 3. Né? Então, aqui no grau de risco 3, você verifica aqui, eu necessito de 6 técnicos em segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, 2 auxiliares de enfermagem, aqui pula um pouquinho, e por fim, um médico do trabalho. Essa tabela tá bem ruim mesmo, tá? Mas eu consigo verificar quantas pessoas são necessárias, tá? Então, 6 técnicos, um engenheiro, 2 auxiliares de enfermagem e um médico do trabalho. Simples e fácil. Então, vamos escrever essas informações lá na nossa atividade. Então, o dimensionamento do SESMIT é técnicos em segurança do trabalho são igual a 6. Engenheiros de, engenheiros de segurança do trabalho é igual a um engenheiro. O auxiliar em enfermagem do trabalho são 2. São 2 técnicos. Tenho enfermeiro do trabalho? Não, não tenho enfermeiro do trabalho. Igual a 0. E um médico do trabalho. Então, aqui está a resolução do nosso problema, né? Eu achei um grau de risco, o grau de risco para um hospital de grande porte com 3.500 funcionários é um grau de risco 3, né? E o dimensionamento do SESMIT, que são os funcionários que vão trabalhar neste corpo técnico, serão 6 técnicos em segurança, um engenheiro do trabalho, 2 auxiliares de enfermagem do trabalho, nenhum enfermeiro do trabalho e um médico do trabalho. Eu espero que tenha sido claro para vocês e agora é a sua vez. Bom exercício.